colors. Love is for the ones who dare to wait. No use in running when all I really want is to make you stay. Night says yes, you've been here for quite some time, but my heart tells me you should stay a little while. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from Noite de sexta-feira, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, nos estúdios Jam Podcast. Então, eu sou o Jam e vou apresentar para vocês super convidados, onde a gente vai conversar diferentes assuntos, empreendedorismo, tráfego pago, histórias inspiradoras. Então, tudo através das histórias dos nossos convidados. E hoje eu tenho uma convidada muito charmosa, mas deixa eu te falar uma coisa. Ela é mais bonita que as fotos do Instagram. Galera, com isso eu falo tudo. Olha, antes que nada, antes de apresentar ela, pessoal, um favor, clica aí, dá um likezinho, comenta, compartilha e se inscreve no canal do YouTube, porque isso para nós vai dar mais vontade de seguir fazendo conteúdo, vamos ficar mais motivados e de trouxer mais convidados como essa charmosa mulher que tenho aqui agora. Ela é nascida no Paraíso, interior de Tocantins, uma das maiores referentes em harmonização facial do Brasil. Então, ela é uma figura pública, ela é palestrante, mulher empoderada. Bem-vinda, doutora Andressa Barros. Oi, posso olhar para onde aqui? Pode. Oi, gente, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com você hoje. Espero que a gente possa falar muitas coisas e que a gente possa acrescentar muito na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Com certeza. Andressa, então, olha, eu já te apresentei assim formalmente, né? Mas eu quero saber uma coisa. Quem é a Andressa, mas não quero saber quem é a doutora Andressa. Quem é a Andressa mesma? A Andressa... Não tem como falar da Andressa de hoje sem falar da Andressa de 6 anos atrás, de 7 anos atrás, né? Então, se a gente voltar aí lá nas origens, é uma menina de origem humilde, do interior do Tocantins, com muita vontade de alcançar os seus objetivos, que tem uma família que foi completamente importante nesse processo, porque me ensinou, né? São os meus princípios, a nunca desistir, a acreditar, a perseverar, a insistir naquilo que acredita. E que hoje está aqui como especialista em harmonização facial, que é professora também, que dá cursos, palestra, que está ali no Instagram, influenciando pessoas todos os dias, mostrando seu dia a dia. Então, é isso. Andressa, eu sei que você tem a fã número 1 e ela, eu acho que te apoiou muito nesse começo, né? Uhum. Que é tua mãe. O que representa ela para você? Ela representa a maior influência, o maior espelho, assim, na minha vida. Porque eu acho que muitas coisas da vida da gente, a gente vem de berço, vem do aprendizado. Então, todas as memórias afetivas que eu tenho da minha mãe ligada a tudo, é sempre no sentido de trabalho, de conquistas, de esforço. Então, ela assume esse papel da maior influência, né, da maior inspiração, do maior espelho da minha vida hoje. Então, a tua mãe foi uma influencer para você? Com certeza, a primeira. A primeira influencer. A primeira influência. Pois é, acho que são as influências mais importantes da vida, né? Com certeza. Os pais. Com certeza. E a gente, pensando nisso, a gente percebe o quanto é importante a gente ter essa estrutura familiar, né? O quanto isso faz a diferença na vida da gente. No meu caso, isso fez toda a diferença. E até hoje em dia, você consulta suas coisas, comenta suas coisas com sua mãe? A primeira pessoa. Nossa. Acho assim, a mãe da gente é uma pessoa que não tem ninguém no mundo que torce mais por você do que sua mãe. Então, acho que é a pessoa mais leal. No meu caso, sim, né? Eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade. Tem muita gente que tem muito conflito com família, enfim. Mas, no meu caso,
é a pessoa assim que eu posso chegar para ela e ser eu mesma e falar de tudo, que a gente tem toda essa liberdade, essa confiança. Beleza. Como se chama tua mãe? Edinalda. Edinalda. Beijo para você. Eu sei Assistindo, que ela está com assistindo, certeza. por isso. Então, você estudou odontologia, né? Isso. Mas por que mudar a odontologia para harmonização facial? Sim. Olha, eu acho que não tem outra palavra. Propósito. Dentro do propósito, a gente pode abrir aí um parêntese e colocar paixão, conexão, retorno financeiro. Acho que as pessoas têm muito medo de falar em dinheiro, por medo de serem mal interpretadas. Mas, com certeza, antes de analisar a área que a gente quer seguir, a gente tem que sim que pensar nisso, porque é o nosso futuro, é o futuro dos seus descendentes aí, da próxima geração. Então, com certeza, a área financeira influenciou também. E eu sabendo que se eu executasse um trabalho bem feito, qualquer área que eu fosse, eu poderia me dar muito bem. A gente sabe que não depende só disso. Tem gente que é muito bom e que não consegue produzir. Não consegue o retorno que merece, vamos falar assim, né? Mas quando a gente se preocupa em obter bons resultados, em alinhar tudo isso dentro do nosso propósito, a gente alcança. Olha, eu conheço um cara aqui no Brasil, faz muito pouco tempo, porque eu cheguei faz praticamente um ano, né? Uhum. Que é um pastor, se chama Tiago Brunet, e ele escreveu um livro que se chama Propósito. É muito bom esse livro, eu tenho ali. E ele fala que um propósito na vida é uma coisa permanente que você vai persistir na vida toda. Exato. Entende? Então, justamente, teu propósito aí vira um pouco, né? Você acha que seguiu teu instinto? Você acredita no instinto? Totalmente, totalmente. Fielmente. Eu sou muito intuitiva, gosto muito de ouvir, assim, as coisas. Você sabe que tem algumas coisas que faz nosso coração acelerar mais. Sim. Quando eu olhava para a harmonização, eu tinha essa sensação, sabe? Aquele formigamento, aquela ansiedade de querer entender, de querer fazer parte, de entregar bons resultados. Então, no meu caso, com certeza. Beleza. Então, você se abriu passo num mercado muito difícil. Agora mesmo as redes sociais é um mercado que dá para muita coisa, né? E como você chegou a ser reconhecida no Brasil na área da harmonização nas redes sociais? Olha, primeiro, eu me preocupei em entregar bons resultados. O que eu pensava? A partir do momento que eu for muito boa em algo, o segundo passo é fazer com que as pessoas conheçam isso, entendam isso, que eu trabalho bem feito, que eu faço um trabalho bem feito, né? E a partir dessa preocupação, que você vai inserindo outras coisas. Então, o primeiro ponto foi, eu preciso ficar muito boa nisso. O segundo ponto é mostrar para as pessoas que eu sou muito boa nisso. Como eu estava falando, tem muita gente que trabalha muito bem, mas que não consegue mostrar para as pessoas que é bom em algo. Isso é um problema. Quanto menos gente souber da sua capacidade, menor o teu retorno. Então, quanto mais gente souber, mais reconhecido. Quanto mais gente souber, mais indicações. Então, nesse ponto, fez toda a diferença executar um trabalho bem feito primeiro, para depois tornar isso público. Agora, teu perfil de Instagram está bem feito, está bem produzido. Isso é uma casualidade de teu trabalho ou você, a propósito, posta as coisas? Você fala... Não entendi a pergunta. No sentido feed? Do teu Instagram, do feed de Instagram. Se eu produzo naturalmente ou não? Com certeza, ali é a minha vitrine. Com certeza, tem um cronograma. Com certeza, eu seleciono os assuntos que eu vou discutir. Não sai postando qualquer coisa ali. Até porque a gente tem que pensar que a gente está ali influenciando mesmo. Então, tem uma responsabilidade, né, sobre isso. Não dá para chegar ali... Eu vejo muita gente que tem muita influência que chega ali e despeja tudo. Exatamente. E eu acho que, para nós profissionais, a gente tem um limite. Tem um limite para impor respeito, tem um limite do que convém postar. E quando isso está muito alinhado com o seu propósito, igual a minha rede social está totalmente ligada ao meu propósito, eu vou pensar antes de sair publicando qualquer tipo de conteúdo, né?
justamente por essa questão da responsabilidade que eu tenho ali com outras pessoas. Você pensava anteriormente que você chegaria a ser uma figura pública? Eu sabia que eu seria conhecida, mas eu não sabia que ia ser tão rápido. Porque, consideravelmente, eu tenho 5 anos na área. E eu acho assim que foi da pandemia para cá, que várias chaves foram virando e que as coisas foram acontecendo. E a pandemia, você que acha? De uma oportunidade ou de um retrocesso em você? Para mim, foi a maior oportunidade da minha vida. Nossa. Exatamente. Foi uma virada de chave, assim. Tava todo mundo trancado e eu estava montando a minha clínica em Palmas. E foi questão, assim, de 20 dias para a gente conseguir pagar todos os custos e já tá lucrando. Porque... apesar de ser muito intuitiva, eu sabia que eu ia correr um risco muito grande. Mas que eu pensava que ao mesmo tempo eu poderia ajudar muitas pessoas. E como a galera foi ficando muito em casa, então se tornou um vício se olhar no espelho, perceber as imperfeições. Igual a gente vê nos dados, quantas pessoas reformaram a sua casa? Porque antes a rotina era muito louca, não tinha tempo para parar para olhar o que estava precisando de uma reforma, por exemplo. A mesma coisa na nossa face. Quanto tempo a mais a gente não teve de sobra para reparar nos nossos defeitos? Então, foi um período que eu trabalhei muito e foi aí onde eu pude mostrar que o meu trabalho tinha valor, que era um serviço bem feito, que era um trabalho qualificado e fui me tornando muito conhecida, porque tinha muita gente que não estava conseguindo entregar esse tipo de resultado nessa época. Você, então, é uma pioneira. Sabe o que é pioneira, né? Sim. Na área da estética, da harmonização facial. Sim. É novo, né? Sim. Não parece não, mas eu sou uma pioneira. Sim. Olha, tu já conheceu minha esposa e ela trabalha com Mônica. Uhum. Ela tem aqui do lado mesmo, né, dessa sala uma estética, né? Sim. E elas trabalham. Mônica, sobretudo, trabalha com... Que foi tua alumna. Sim. Trabalha com a Mônica. E paciente. Então, você já tem uma experiência que está transmitindo para outras alunas. Sim. E apesar de que você tem 28 anos e Mônica tem perto de 40, entende? Ou seja, você é uma influencer mesmo, né? Sim. E aqui não estamos falando de idade, nada. Sim. Aqui estamos falando de uma experiência, de uma sabedoria que tu tem, que tu adquiriu. Sim, e olha, quando eu comecei na harmonização, ela ainda nem era uma especialidade odontológica, ainda existia uma briga muito grande para a gente conseguir trazer isso para a gente mesmo e fazer com que as pessoas entendessem que essa era sim uma especialidade da nossa área. Então, eu peguei todo esse processo, entende? Foi lá no início mesmo. E quem está chegando hoje nessa área está sendo muito privilegiado, porque hoje está tudo muito revolucionário, a gente tem muita tecnologia, a chance de ter uma intercorrência se tornou muito menor, porque a gente já veio desbravando tudo isso aí, já veio minimizando todos esses problemas. Então, quem chega hoje na harmonização se sente muito mais seguro para trabalhar. Olha, eu já escutei umas brigas exatamente com outros dentistas, pode ser em Villa, que inclusive deu até umas denúncias, né? Sim, sim. Então, é feio isso, né? A gente podia ser mais unido, né? Exatamente. Mas é isso. Faz parte, faz parte do sucesso. Faz parte. Eu posso te falar mais? Pode. Olha, a briga era com a classe médica. Quantos alunos médicos eu não tenho hoje? Exatamente. Então, inclusive, na minha clínica de São Paulo, hoje eu estou com 2 profissionais médicos para fazer os meus atendimentos lá, que fizeram o meu curso, que foram treinados por mim. Então, assim, são coisas que se alguém me falasse isso lá no início, que a gente estava com aquela barreira, eu diria que não iria acontecer. Que não era possível, porque foi uma briga muito grande. Então, imagina quantas coisas a gente já não conquistou nesse curto tempo. Quando eu olho para a harmonização facial, eu penso o seguinte: o que vai ser disso, se a gente já alcançou tanto? O que vai ser da harmonização facial daqui a 10 anos? Olha, e a harmonização facial é um mercado que é novo e que está assim em alça, né? Tu sente que está em alça? Sim, com certeza. E, olha, a gente estava falando anteriormente que Brasil é um mercado muito potente nessa área. Muito. E no estrangeiro, qualquer coisa do Brasil vende na área estética. Exatamente. Já estávamos conversando, qualquer coisa, massagem, produtos para cabelo, tudo o que tem a palavra Brasil. Mão de obra brasileira. Mão de obra vende.
A mão do brasileiro que sabe fazer acontecer é diferente. A gente tem isso, graças a Deus, eu falo, nos Estados Unidos eles têm a tecnologia, mas quando chega aqui no Brasil que precisa de execução, de colocar a mão, de fazer as coisas acontecerem, a gente comanda. Tenho o maior orgulho de falar isso. Com certeza. Eu aqui, que eu não sou brasileiro, mas meu coração, não sei por que você se sente brasileiro. Já te curti carnaval. O primeiro carnaval que curti foi neste ano. Que bom. Então, para mim, tudo novo, para mim, tudo é maravilhoso. Sim. Então, quando eu vejo assim, a mulherada se preocupando por ela mesma, se cuidando, fazendo procedimentos, eu aplaudo isso, sabe? Que bom. Porque não era assim, como já te comentei, lá no meu país a gente é mais fechada, assim, Sim. O povo é mais fechado. Mais restrito mesmo. Exatamente. Pode ser coisas de clima mesmo, de idiosincrasia mesmo. Sim. Mas aqui é... Caloroso, né? É uma alegria. Então, Andressa, o que você está sacrificando na hora de ter sucesso? Por exemplo, você já tinha 3 clínicas, agora tem 2. O que você está sacrificando quando você está em Palmas, tem que ir para São Paulo? Qual é o teu sacrifício? Tempo de qualidade. Eu sou uma pessoa que ama estar com a minha família. Eu gosto de apreciar esses momentos. Acho que são coisas assim que são essenciais para uma pessoa que tem essa criação. Então, eu dedico tempo de qualidade com a minha família, com meu marido, com os meus sobrinhos, com a minha avó, que eu também fui criada muito nesse seio ali, né, da minha avó. E eu acho que isso é o mais difícil, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque quando você alcança os seus objetivos, você sente uma paz, um afago tão grande no seu interior, que parece que tudo aquilo, todo aquele tempo que foi dedicado para isso, é como se não apaga, mas é como se ele te confortasse. Andressa, eu vou te comentar uma coisa que eu tenho certeza que você aplica na sua vida. Acho que você dá muita importância na sua vida mesma. Você tem filhos, né? Não. Ah, não tem filhos? Tem sobrinhos. Ah, sobrinho. Bom, mas tem sua mãe, tem... Sim. Mas acho que você dá muita importância na sua vida e quando você tem essa força na sua vida, você expande essa força para suas pessoas queridas. Entende? Sim. Então, esse é o melhor presente que pode dar para eles. Entende? Exatamente. Eles, graças a Deus, entendem muito, torcem muito. E não é fácil, você sabe que não é fácil a gente dedicar, principalmente do casamento, desse convívio, da gente passar um tempo fora e um tempo aqui presente. Então, graças a Deus que a minha família, no meu casamento, isso tem sido muito tranquilo. Eles entendem que realmente faz parte do meu propósito e que está tudo bem. Agora, qual são as maiores dificuldades na hora de trabalhar com harmonização facial? A expectativa das pessoas. Tem uma conexão com a parte emocional das pessoas também? Totalmente. Totalmente. É por isso que é muito difícil. Principalmente depois da pandemia, eu notei que as pessoas estão vulneráveis, frágeis, dependente emocional. Muito dependente emocional. Então, às vezes, a pessoa... Inclusive, eu estava falando sobre esse assunto essa semana no meu Instagram. Ela vem para fazer um procedimento e você nota que a pessoa ficou satisfeita, que ela ficou feliz, mas quando chega no ambiente dela ali, de amigos, de família, que alguém faz uma crítica, principalmente naquele período do edema, que a harmonização facial tem o período, a gente fez um injetável, então vai precisar de uns dias até ficar legal. Então, incha um pouquinho. Então, principalmente nesse período, esses pacientes eles têm contato com a família, com amigos, com pessoas próximas. E eu percebo que depois que eles ouvem a opinião deles nesse período de inchaço, eles retornam e falam, doutora, será que ficou ok mesmo? Peraí, eu preciso que a sua felicidade não esteja dependendo da opinião de alguém. Tem que ser da sua. Então, assim, é muito complicado, porque hoje a gente lida diretamente com a expectativa das pessoas.
Então, eu tento ser o mais racional possível na hora do paciente entender que não depende só dele e de mim. Depende do processo mesmo, né? Vai ter um processo de inchaço. A gente vai precisar que o paciente entenda que depois vai ficar ok, mas que incha, o produto é um produto hidrofílico. Então, nesse período, a gente ajusta com alguns pacientes algumas coisas. Tem umas pacientes que se amam tanto que elas já chegam e respondem, isso aqui tá inchado, vai ficar ok. Mas tem gente que uma crítica dessa pega para si e fala, eu quero tirar tudo, porque o meu marido disse que eu tô horrorosa. Ou seja, a felicidade dela já depende da opinião de outra pessoa. Quando tu enxerga esses casos assim, você fala abertamente com elas, fala, olha, tu tem que ir para um psicólogo melhor, primeiro, antes que nada. Abertamente. Inclusive, eu tô levando muito essas pautas lá pro meu Instagram, que é justamente para reforçar tudo que eu já digo lá no consultório. Porque não adianta você fazer uma coisa esperando a aprovação de outra pessoa. Você tem que fazer para você, por você. Não adianta. A expectativa do outro, ela é do outro. Você não acha que é muito perigoso você depositar essas condições em alguém? A sua felicidade em alguém? Na opinião de alguém? Então, a gente precisa fazer essa análise e entender. Olha, eu estou feliz? Eu gostei do resultado? Ou será que eu estou dependendo da aprovação de uma outra pessoa que não é nem eu? Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, uma curiosidade. Uhum. Se eu amanhã eu levanto, vou no espelho, me olho e falo, eu acho que vou esticar aqui um pouquinho, vou para a clínica da doutora Andressa Barros. Uhum. É assim que funciona? Exatamente. Exatamente. Se você percebeu que você está enrugado, pode correr que a gente resolve. Mas se essa condição não é para mim, por exemplo, não, você vai ficar num jeito assim. Não, aí quando a gente chega na consulta, a gente tira todas essas dúvidas. Uhum. Eu procuro entender. Cada paciente tem uma personalidade. Então, o paciente chega para mim, eu já analisei ele inteiro. Eu já analisei o perfil comportamental dele inteiro, como ele está vestido, o que ele gosta, se ele gosta do menos, se ele gosta do mais, se ele é o tipo de paciente que eu vou ter que falar, vamos parar, agora é hora de parar, ou se ele é o tipo de paciente que eu vou ter que incentivar a fazer. Porque tudo é questão de personalidade. E muitas vezes as pessoas lá no Instagram me mandam umas perguntas que não tem como ser respondidas por lá. Por quê? Porque eu preciso sentar, olhar de frente para você e fazer uma análise individual sua. A harmonização facial, no início, ela foi uma receita de bolo para todo mundo, mas hoje ela não é mais. Hoje não é um padrão. Hoje a gente tem que olhar para o nosso paciente individualmente e analisar o que é melhor para cada um. Deixa eu te perguntar. Ser bonito, ser bonita, ter uma aparência boa e agora publicar tudo isso nas redes sociais, é para quê? Para se impulsar como uma estratégia ou você vê isso como só vaidade? Olha, eu acho que tudo em excesso não é bom. Mas eu acho que se a gente pode melhorar, a gente não tem por que não melhorar, né? Mas, realmente, tem gente que vai perdendo a noção. E é nessa hora que entra o senso do profissional, de falar, não dá, aqui a gente tem que parar e conduzir a pessoa para o melhor caminho, que é a harmonização natural. Porque quando a gente iniciou na harmonização, o pessoal gostava muito das transformações. Hoje, a gente nota o quê? Que os pacientes eles estão cada vez mais conscientes. Então, ele chega e já fala, eu quero o mais natural possível. Isso é muito bom, né? Então, levou um tempo para a gente alcançar isso, mas, finalmente, as pessoas já têm essa concepção de que o menos, muitas vezes, pode ser mais. Ele pode trazer, sim, bons resultados. Então, tem como você melhorar a sua aparência, porque, olha, não tem como. Hoje, a aparência, ela importa. A gente está numa era digital. A gente precisa de ter posicionamento, a gente precisa lidar com pessoas. Como que eu posso fazer harmonização facial e não cuidar da minha imagem? Então, não posso falar para você que isso não importa para mim, porque importa muito. Exatamente. Importa. Agora, como você faz uma conexão com o cliente? Você se identifica com ele? Por exemplo, tu pergunta, para que você quer fazer esse procedimento? Sim.
eu tento extrair o máximo na primeira consulta do paciente. Então, a gente senta, a gente faz uma análise, eu tento entender o que você está fazendo aqui. E eu percebo que muitas pessoas vêm também porque estão passando por alguma situação difícil e aquilo ali pode melhorar a aparência dela e, com isso, como consequência, ela pode ficar mais feliz. Então, nesse sentido, a gente faz tudo individualizado. Tem mais mulher solteira ou casada fazendo procedimentos? Nossa, os dois. Tem muito homem fazendo procedimento. Muito homem? Muito. Cresceu muito. Que faz... O que procedimento é o mais comum nos homens? Preenchimento de mandíbula. Ficar com a mandíbula mais... Na verdade, no início era muito preenchimento de mandíbula. Hoje os homens já chegam na clínica e falam, eu quero fazer tudo que puder. Como tudo? Todas as áreas do rosto. Todas as áreas do rosto? Isso, um full face, por exemplo. O full face, ele é o preenchimento de todas as áreas do rosto. Então, dá pra gente fazer olheira, bigode chinês, preenchimento labial, preenchimento de malar. E quando eu comecei, a gente não tinha tanto essa cartela de pacientes homens. E o que a gente nota? Que isso está crescendo muito. O que era o cuidado inicial dos homens, inicialmente? Cortar cabelo e fazer barba. É o que eu faço. Hoje não. Hoje... Você está atrasado. Nossa, estou atrasado. Está atrasado. Já tem que começar a fazer um botox. Não, como já te comentei, já levei umas agulhas, mas Você foi... não está atrasada assim, né? Agora, se você me convence, pode me dar umas agulhadas por aqui. Tem como melhorar. Todo mundo tem como melhorar. Beleza. Bom, então, melhorar no sentido também das emoções. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta assim meio estranha, mas melhorar as emoções para melhorar a aparência ou melhorar a aparência para melhorar emoções? Depende da pessoa. Essa pergunta tinha que ser não ou, mas um e. Ah, Por quê? Porque pode ser tanto um quanto o outro. Tem gente que vai na minha clínica que tá ruim, que tá mal, que tá passando por um processo difícil, faz uma harmonização facial. Quando ela se olha no espelho, parece que você acendeu uma áurea na pessoa. A pessoa já sai feliz, já sai rejuvenescida. Parece que você devolveu um negócio para ela que não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague. E quando eu fiz em mim, os meus procedimentos em mim, eu tive essa sensação. Por isso que eu falo isso com tanta certeza. Entendeu? E como que é o outro ponto que você falou? não, se você... Ou melhorar a aparência para melhorar emoções. não, o primeiro. Melhorar as emoções para melhorar a aparência. E tem gente que não adianta. Você pode fazer o melhor procedimento do mundo para a pessoa. Você pode entregar, assim, 10 anos a menos de rejuvenescimento ou mais. E a pessoa vai se olhar e vai falar que não viu a menor diferença, que não ficou satisfeita. Porque isso aí está dentro dela. E é muito engraçado como os melhores resultados são de pacientes otimistas. É bom trabalhar, sabe com quê? Como coach. Tem que colocar do lado no consultório. Não, vou vender meu peixe porque eu sou coach. Formado na Espanha. Legal. Sim. É que sabe por quê? Porque todo mundo pensa, psicólogo. E não, tem outro caminho. Sim, sim. Entende? E sobretudo nas emoções, quando a gente quer um objetivo, assim, às vezes o povo não sabe nem que objetivo quer. Sim. E faz qualquer coisa. Vou fazer uma arrumação aqui. Sim. E ao final das contas, não era isso que queria. Isso. É como se fosse tá procurando uma porta, né? Uhum. Uma brecha. Para sair um pouco do vazio. Mas isso não existe. Tem muita gente que é isso mesmo. Tá faltando alguma coisa. Exatamente. E é lá no interior. São outras questões. Deixa eu te perguntar assim, uma coisa, assim, uma curiosidade. Lá em São Paulo tem mais esse tipo de pessoas com mais vazias que aqui no interior mesmo? Não, tem muita gente assim. Em todo canto? Em todo canto. Ou seja, não é só... Depois da pandemia piorou. Tinha pacientes que nunca tinham feito uso de medicamento controlado, por exemplo, que passou a usar, que depois me comunicou. E aí a gente percebe o quão prejudicial foi esse período, né, para a saúde mental das pessoas mesmo. Então, eu noto que tem muita gente com a saúde mental abalada e que não é harmonização facial. Você vai lá e entrega o melhor resultado, um resultado fantástico para ela. Ela vai dizer, não,
Ainda não é isso. Entendi. Então, é muito individual. A pergunta que você me fez do um ou outro, Uhum. tanto pode ser um, como pode ser o outro. Exatamente. Tem essa variedade, né? Isso, Só que você já está preparada para diferenciar esses casos. isso. E a gente tenta minimizar essas expectativas. Que às vezes o paciente também acha que você vai entregar para ele um resultado, sabe, que não existe. Tem muita paciente que chega com um filtro do Instagram e fala, eu quero ficar assim. Tem como? Eu quero assim. Eu quero a boca dela. Agora, deixa eu te perguntar uma questão polêmica. Quero ficar como Madonna. E eu sei que você gosta de Madonna, porque já apostou uma foto. A Madonna, igual eu te falei, quando ela ia em mim. Depois que ela passou aí em outro, aí deformou. Olha, não, eu comentei já tinha comentado isso com minha esposa. Madonna, uma mulher que pobre não é. Eu acho que ela não vai assim Poderia ir no melhor médico, economizar para ir a harmonizadora mais barata. né? Sim, Como ela se apresenta num evento, um desfile. né? Com uma cara inchada. O que acha disso? Nossa, eu fiquei impressionada, porque é um ícone de beleza, né? Um padrão, ela faz parte do padrão. Tanto que é um ícone feminino, assim, todo mundo... Porque ela tinha, quando 30 anos atrás, 20 anos atrás, enfim, ela tinha os traços que todo mundo almejava ter. Considerada uma das mulheres mais sexy do mundo. E aí, quando ela surge desse jeito, a gente percebe o quão as pessoas estão com distorção de imagem. Tanto ela, quanto o profissional. Porque eu acho que o profissional que entende, tem senso, ele não vai fazer isso. Ele não vai permitir isso. Inclusive, eu até acho que ela pode ter tido algum tipo de reação. Porque não é possível que aquilo ali seja um resultado de harmonização facial. Será que falta, nesse patamar dos famosos, será que ao final eles se fecham tanto que falta mais conselho? Falta mais dica? Falta mais um companheiro aí que... Pode ser. Pode ser, né? Pode ser essa falta. Porque já esse patamar dos famosos que já... Eles se fecham tanto. Se fecham porque já nem tem contato com o povo. Eles passam a vida inteira fugindo disso, né? Querendo privacidade. Lutam muito para alcançar a fama e o sucesso e quando alcançam, eles se fecham. Por isso, a vaidade é um dos 7 pecados capitais. Sim. Sabe por quê? Porque, além disso, a vaidade é o pior de todos. Porque não está na Bíblia, né? Mas um cara no ano 540 depois do Cristo, acho que foi o Papa, não lembro não, mas por esses anos, ele escreveu que a vaidade, como um primeiro pecado capital, é o pior porque aleja o ego, né? Não, aleja a pessoa de Deus. Entende? Afasta. Afasta a pessoa de Deus. Uma coisa assim. E depois disso, vem todos os outros pecados. É porque a pessoa começa a achar que ela é autossuficiente. Né? Isso. Que ela alcançou e que não precisa de mais nada nem de ninguém. Exatamente. Mas precisa de uma pessoa... Todo mundo precisa de tudo. Pelo menos uma do lado, dá um toque. Exatamente. Tá certo. E outra coisa. Já olhando para o futuro, qual é o maior desafio daqui para frente? Entender as pessoas. Sério? Sério. Entender as pessoas como? Mais psicologicamente? Psicologicamente, a nossa mente ela é um desafio. É um desafio para você lidar com você mesmo, todos os dias. Imagina com o outro. Então, eu falo no sentido das expectativas mesmo. As pessoas, elas estão muito nessa fantasia de Instagram, de vidas perfeitas, de filtros, de mulheres que não têm uma marca de expressão. E isso não existe, nós somos reais. Como é que eu não vou ter uma marca de expressão? E essas imperfeições até deixam a gente bonito. Não deixa todo mundo robotizado. O bom do ser humano é a individualidade que cada um tem. Né? É você olhar e você ser você. Só você é você. Ninguém mais é você.
Então, entender as pessoas está muito difícil, é muito difícil. E é um desafio para quem empreende, é um desafio porque todo mundo que empreende vende. Sim. Então, e a gente, para vender, a gente precisa se conectar. E com essa margem, né, de pessoas que estão precisando de ajuda e de saciar esses vazios, de preencher esses vazios, a gente acaba entrando nessa margem mesmo e tentando saciar todos esses desejos, enfim. E aí se torna muito arriscado, se torna muito perigoso, muito difícil de entender. Com certeza. Olha, eu já tinha comentar alguma coisa, mas fugiu. Só que tu tem uma verba, uma palavra que tu tá ligada com tudo isso, entende? Tu tá assim, não tá aqui, tu tá em um plano terrenal e você entende as pessoas. E isso é parte do teu sucesso, entende? Eu posso perceber isso. Olha, vou comentar com você. Eu fui para São Paulo por isso. Eu fazia especialização em São Paulo e eu comecei a perceber que lá onde eu fazia a minha especialização, que é uma das melhores escolas do país, eles não conseguiam entender as pessoas. Estava sendo um monte de gente fazendo injetáveis em pessoas, injetando. Mas a harmonização facial, ela é além disso. Não tem como eu sentar com você e harmonizar você sem entender você, sem tentar te conhecer pelo menos um pouco. Então, eu tiro esse tempo para poder entender as pessoas. E eu noto que isso diferencia muito. Então, foi para isso que eu fui para São Paulo. Eu falei, peraí, como é que eu tô nesse lugar? Tem tanta gente aqui fazendo isso e eles simplesmente não tiram um tempo para tentar entender as pessoas. A pessoa chega, eu quero preencher uma olheira. Você vai lá, preenche a olheira da pessoa, ela vai embora, volta daqui 20 dias, 20 dias. Quanta coisa dá para acontecer em 20 dias? Então, assim, até os meus retornos, eu tento fazer 2 dias depois que a gente faz qualquer coisa. Para ter essa conexão com a pessoa. Para o paciente ter essa liberdade comigo, se sentir íntimo de mim. Então, quando os meus pacientes chegam na clínica, eu falo, vocês estão em casa, que é a casa de vocês. Sintam-se à vontade. Se precisarem da gente, nos avisem. A gente precisa criar isso. Aqui eu não sou injetora. Eu sou harmonizadora. Eu preciso entender você. Olha, o mais difícil de ser um empreendedor, muitas vezes, e quando tu quer crescer, é justamente ter essa visão, porque tu tem uma visão. Então, transmitir essa visão para outros, porque vai chegar um patamar que tu vai ser uma administradora, tu vai ter Andressa Barros por todo o Brasil, entende? Mas tu não vai atender em todo canto, Sim, entende? não consigo. Não vai conseguir de jeito nenhum, mas tu vai passar essa filosofia para frente. exatamente para os profissionais que estão na frente. Exatamente, mas eu te falo, isso diferencia mesmo. Eu sinto que eu tenho conexão com as minhas pacientes. Minhas pacientes, olha, anteontem mesmo, eu tenho uma paciente minha que mora em Porto Nacional. Ela não tinha nada marcado comigo. Ela chegou em Palmas, qual o primeiro lugar que ela foi? Lá na minha clínica tomar um café, para me ver. Não, eu queria te ver, nem que fosse só 2 minutos. Eu queria te ver, tava com saudade de você. E aí, eu, na correria, atendendo um paciente outro, fui lá bem rapidinho. E aí, quando eu saí, ela já tinha saído. E eu mandei uma mensagem para ela e falei, nossa, queria tanto ter sentado com você um pouquinho para tomar um café, mas não consegui. Ela falou, não, só de te ver foi maravilhoso. Eu já tô com a minha consulta marcada, a gente vai conversar tudo que a gente tem para conversar. Então, assim, as pessoas não são descartáveis, sabe? Se você me escolheu para fazer a sua harmonização facial, eu tenho um compromisso com você. A gente tem uma relação. Não é só assim. Então, eu procuro isso, sabe? E eu acho que isso é qualidade, que as pessoas não têm esse feeling. E isso me diferencia de muita gente. Exatamente. Então, Andressa, já estamos perto de 1 hora, mas... A conversa tá boa, né? A conversa tá boa. Olha, eu quero te perguntar uma coisa assim. Você acha que a vaidade é um produto de bem-estar interior? Ou é excessivamente pecado? Já tínhamos conversado um pouquinho isso, né? Excessivamente pecado, com certeza. Você acha que muita vaidade é pecado mesmo, né? Sim, sim, com certeza.
É pecado, a pessoa começa a perder a noção, ela começa a ter uma distorção de imagem, que pode ser o que pode ter acontecido com a Madonna, dela não se enxergar mais, se olhar e falar, não tá legal, e às vezes até tá. Então é nessa hora que a gente precisa de um profissional que se relacione. Exatamente. Olha, vou te comentar uma coisa. Às vezes que eu sinto que preciso me arrumar, né? Mas às vezes que já te comentei, não preciso nada, porque eu sou natural e eu gosto da expressão, eu gosto das minhas arruguinhas, Sim. porque eu quero ser assim. Uhum. Tenho dois lados. Uhum. Um que quero ficar assim, natural, mas também isso é vanidade. Sim. Entende? Uhum. Se tem como ter um tratamento para isso? Não, eu não quero tratamento nenhum, Ah. mas já me acho legal com minha naturalidade. É um problema se é um problema? Não, o que eu estou falando é que também é vanidade. Então também sou vaidoso, Ah, aunque não entendi. tenha nenhum procedimento na cara. Sim. Entende? Então, gente, Isso se chama autoestima elevada. exatamente, já, se tem uma autoestima elevada, olha, eu também posso pecar. Sim. Sem fazer nenhuma cirurgia, sem fazer nenhuma aguelelada. Se achar suficiente. Exatamente. Entendi. É um ponto de vista mesmo. É outro ponto de vista. Então, não tem jeito. Tem como pecar de todo jeito. Mas eu acho uma coisa legal. Sim. Se você é empreendedor e está se impulsionando nas redes sociais, você tem que agir e você tem que se arrumar. Sim. Porque é importante. Tu falou mesmo, é uma vitrine, né? É uma vitrine. É uma vitrine. Então, ninguém vai comprar alguma coisa se tudo bagunçado, se tá tudo feio. bagunçado. Voltando um pouco pro lado da harmonização facial que eu falo. Gente, se inchou, não posta o imediato. Espera desinchar. É sua vitrine. Você acha que alguém vai querer comprar de você inchado? Ninguém. Então, assim, você afasta. Posta o que realmente convém. Você me perguntou, você seleciona? Eu seleciono. Claro que eu seleciono. Ali é a minha loja online. Tu tem loja online? Não, eu tô falando brincando. Mas ali é a nossa vitrine mesmo, então tem que estar tudo em ordem. Eu sou uma pessoa organizada, tem que se parecer comigo, né? Exatamente. Olha, vamos fazer um comentário aqui. Tu gosta de café? Gosto. Olha, vou te convidar a beber um café no melhor café do Palmas. Se chama Tertulia Café. E aí você pode encontrar o melhor café especial. O melhor café especial está na 108 Norte, Tertulia Café. E, além disso, tem umas coisas deliciosas. Em bolo. Aqui, ó, tem bolo mesmo que eles gentilmente enviaram para nós aqui, para depois degustar. Não estão colaborando com a dieta. Mas tem nada não, estamos passando a semana do carnaval. Tá tudo certo, depois a gente corre atrás do prejuízo, né? Vamos deixar para segunda, pessoal. Para segunda começar aí os treinos e os procedimentos, né? Dá um desconto. Pois é. Então, em Tertulia Café, o melhor café de Palmas, na 108 Norte, você pode encontrar o melhor café e o melhor ambiente. Então, já vou te falar quase já a última pergunta para você comentar e a gente quer saber o que você falaria para quem está começando, para quem tem um empreendimento e tem um sonho de chegar como você nas redes sociais, ter sucesso. Que dicas você falaria para essas pessoas? Se dedique. Dedique o seu tempo. Ande com pessoas que possam contribuir com você. Se for o caso, troque suas amizades. Reveja os seus conceitos. Pense no seu futuro. Tempo de qualidade exige dedicação também. Reveja o que é para você o seu tempo de qualidade. No que você... Qual que é a sua perspectiva? O que você espera? Então, o meu conselho é se dedique, entregue bons resultados
e esteja rodeado de pessoas que tenham o mesmo pensamento que você. Essas são umas boas dicas quando a gente está começando, sobretudo quando você é um empreendedor e, no caso do Andressa, você começou também pouco a pouco. Sim. Já falou domingo no podcast passado que, olha, você não vai ter uma empresa aberta nas portas da tua casa. Você tem que agir, você tem que começar a fazer uma empresa, você tem que começar a postar no teu Instagram, você tem que se cuidar de você mesmo ou de você mesma para você ter uma boa vitrina. Sim, sim. Então, olha, eu gostei da minha convidada hoje porque ela sabe exatamente como agir, como age um empresário, como age um empreendedor. Ela sabe. E foi em pouco tempo, né? Foi em pouco tempo. E assim, esse caminho ele foi me moldando. Então, eu não entrei com essa cabeça. Mas eu fui moldando, eu fui percebendo que alguns ambientes não me cabiam mais, que alguns assuntos não me interessavam mais, que algumas coisas tiravam a minha atenção mais do que poderiam me ajudar a conquistar alguma coisa. E aí eu fui me distanciando desse tipo de coisa e fui me colocando mais perto daquilo que eu queria alcançar, do que eu quero alcançar. Tanto que eu mudei tragicamente meu estilo de vida. Foi uma transformação mental, pessoal. Eu era o tipo de pessoa que, eu comecei a trabalhar a minha mente. Eu não me exercitava. Eu não gostava de me exercitar. Quando eu comecei a me exercitar, eu entendi que primeiro era pela minha mente, que a minha mente eu tenho a obrigação de mandar na minha mente. Se eu não conseguir mandar na minha mente, como é que eu vou discipular um monte de gente dentro da minha empresa? Então, eu comecei a me obrigar a fazer coisas que agora eu faço com prazer. E tudo isso, gente, tudo isso é um mindset assim muito louco. Tudo isso é modelável. A gente cria as nossas atrações. A gente pode criar atrações pelas coisas. Então, tem muita coisa que você não comia e, de repente, você passa a comer e gosta. É a mesma coisa, é a mesma situação. Então, eu comecei a excluir algumas coisas e comecei a acrescentar outras que me levavam para mais perto de onde eu queria estar. E aí, muitas pessoas viram para mim falando, Andressa, eu não tenho uma oportunidade. Eu também não tinha. Eu estava começando. Quem quer dar uma oportunidade para quem está começando? Ninguém. Ninguém quer dar uma oportunidade para quem está começando. Então, eu falava, já que ninguém vai me convidar para dar um curso, eu vou ter que lançar o meu. Já que ninguém me chama para atender em algum lugar, eu vou ter que lançar o meu modelo de atendimento. Já que ninguém faz isso por mim, alguém tem que fazer, e sou eu. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu não espero. Eu vou atrás. Eu vou atrás dos meus objetivos. E a gente ter essa iniciativa também já é uma coisa que diferencia muito. Gente, de onde eu vim, de como eu vim, já era, assim, do básico. Então, se eu voltar para lá, eu falo, se eu vender qualquer produto, eu vou voltar para onde eu estava. Porque eu confio na minha entrega, eu confio na experiência que a pessoa vai ter comigo. E eu me garanto nisso. Então, eu não tenho medo de voltar lá para o começo. Por que eu teria medo e vergonha de um negócio dar errado? Qualquer coisa pode dar errado. Na vida da gente, as coisas mais dão errado do que certo. Exatamente. Então, voltar para a base, a gente não tem problema. A gente constrói tudo de novo. É outra perspectiva. Sim, trabalhei a minha mente para chegar nesse nível de pensar assim, sim, mas não pode existir medo, sabe? A gente precisa ter coragem e carregar quem estiver no caminho e estiver disposto a fazer a diferença mesmo, andar com essas pessoas. Você vai começar a andar com pessoas que te puxam para baixo, que não querem te acrescentar em nada. E pelo contrário, às vezes você chega perto de uma pessoa assim, ela puxa toda aquela energia negativa para você, você sai até cabisbaixo de perto da pessoa. Então, tudo isso influencia, é um meio, é um convívio, é tudo isso. E eu falo muito isso para os meus alunos, a gente precisa estar perto ou de alguém melhor do que a gente, ou pelo menos no mesmo nível, com vontade de crescer. Pessoal, ele é uma influencer. De verdade é uma influencer.
Mas dessa influencer boa, né? Porque tem influencer bom e influencer ruim. Mas, olha, que mulher. Parabéns, Andressa, por todo o que você pratica, põe em prática, certo? No jeito pessoal e no jeito empresarial. Você vai conseguir muito mais sucesso ainda. Amém. Sim, acredita. Acredito. Gente, eu queria trazer e de verdade as coisas acontecem, às vezes parece mágica, não? Você acredita na magia? Eu queria trazer a Andressa aqui porque, olha, é uma referência, está virando uma referência nacional no que ela faz. Então, olha, para mim é um grande prazer ter ela aqui. E, gente, olha, foi uma maravilha, uma conversa excelente. Vamos ter alguma outra oportunidade, né? Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz, foi muito boa a troca. Quase não paro de falar, você viu? Mas isso tá bom, tá muito bom. O convite, enfim. Agora, não posso contar ainda o que eu te contei quando eu cheguei aqui. Sim. Mas agora a gente vai estar mais perto do que pensa, né? Mais perto, bem mais perto. Pronto, deixa o spoiler. Não vou falar mais nada. Beleza. Então, gente, muito obrigado pela sua assistência aqui nos estúdios Jam Podcast. E foi um prazer. Então, fique ligado porque vamos ter muito mais conteúdo para vocês e muito mais convidados, assim como Andressa Barros. Então, fique ligado e até a próxima.